se tratando de politicagem, se tratando de relações diplomáticas, se tratando justamente de invasão referente a outros territórios, referente a outras zonas, se tratando disso tudo, é que em busca da matéria-prima, em busca de recursos, é que países estabelecem relações diplomáticas uns com os outros, com o propósito de não ser uma relação imperialista em si, né, pois o imperialismo implica na vontade de dominação de um país sobre o outro e a exploração dos seus recursos, mas como tratamos das relações diplomáticas, tratamos então de algo referente a negócios, de algo referente à comunicação, né, uma coisa menos invasiva nesse quesito que eu quero expor, e esse é o sentido que eu dou para o áudio nesse contexto. Uma relação menos invasiva, uma relação de acordo, ao qual estabelece, né, uma exploração consentida, que é uma exploração com concordância. Então, se tratando disso tudo, é que um país estabelece relações com o outro, pois no século XXI, de certa forma, podemos assim compreender, de certa forma, podemos assim entender que os recursos, de certa forma, de um país muito desenvolvido, de certa forma está entrando em um processo de escassez, devido à auto-utilização dos recursos pelo país. Então se faz necessário relações para poder ter recursos novos, para superproduzir elementos bélicos e para que com isso venham a ter o poder bélico alto, para poder então intimidar os outros países e para poder manter um marketing alto, que marketing é justamente propaganda. Para manter um marketing alto e se manter dominante no século XXI, se faz necessário ter alto poder bélico, se faz necessário ter alto poder e ter dinheiro, né? Então isso tudo favorece um país sobre outro país. E se tratando de guerra híbrida, tratamos também do marketing do país em relação a outro país. Então isso tudo vai compor um marketing forte. E se tratando de marketing, também tratamos, obviamente, não só de jornais, obviamente da mídia audiovisual. Então, as músicas, os artistas, as novelas, os filmes, isso tudo vai compor a mente das pessoas de outros países. Isso tudo gera também uma imagem forte, né? E se tratando disso tudo, é que isso tudo forma um país potente, como os Estados Unidos da América. Ele possui todas essas qualidades, né? E se tratando da Rússia, da Guerra Fria, a Rússia, de certa forma, também possuía. E então os Estados Unidos possuem todas essas qualidades. Se tratando disso, ele pode muito bem, né, se tratando do quesito de invasão, invadir um outro país aí, que ele não tem relações diplomáticas do bloco de esquerda, de extrema esquerda, do bloco socialista, para poder impor seus regimes. Mas como estamos tratando de relações diplomáticas, isso gera uma guerra em conjunto com outros países. Por isso que está sendo muito difícil, no século XXI, a questão das guerras, a questão, né, dos conflitos. Tem conflito no século XXI? Tem. Temos o caso de Israel, entre outros países, mas quando se trata de relações diplomáticas, é isso que eu quero salientar, é isso que eu quero destacar. Se trata de conjunto de países, os quais estão protegidos por outros países. Então isso diminui a questão dos conflitos. Então isso diminui a questão da guerra e favorece a questão do amigamento. Mas se tratando das escassez dos recursos, se tratando das superpotências, é que devemos simplesmente observar
que, se tratando de um país em relação a ele mesmo, isso trata-se do ego, né? Isso pouco irá proteger. E então, o que está para se explodir no século XXI é uma terceira guerra, uma guerra tecnológica, pois temos tecnologia, isso tudo favorece o ganho das potências umas sobre as outras. Uma guerra tecnológica, uma guerra de informações, uma guerra atômica está por vir, porque muitas das vezes os países não demonstram tudo aquilo que eles têm, e não demonstram mesmo tudo aquilo que eles têm. Então, se tratando disso, é que ocorrem muitos e muitos enganos no século XXI. Se tratando disso, é que ocorrem muitas questões enganosas no século XXI, se tratando das capacidades, das qualidades de um país referente ao outro, porque se esconde demais o que tem de tecnologia. E muitas das vezes os países não procuram ter um marketing forte, não procuram ter uma propaganda forte, justamente aqui para que quando se chegar um momento de guerra, eles surpreenderem o outro país com a sua tecnologia, com o seu poder bélico, com o seu poder armamentista. Então isso tudo favorece um ganho de um país sobre o outro país também. Então uma guerra tecnológica é uma guerra de informações, é uma guerra de dados, é uma guerra justamente ao qual irá produzir um efeito potente no mundo todo devido às relações diplomáticas. Então, se tratando do século XXI, o bloco de direita ainda se confronta com o bloco de esquerda. Nós sabemos que a esquerda e a direita, como eu já tratei aqui, são apenas dois blocos favoráveis a um bloco só. Qual bloco favorável a um bloco só? Esquerda e direita são dois blocos favoráveis a um bloco só. Qual bloco é esse, Mateus? É o bloco pró-anticristo, que é a favor do anticristo, ao qual irá dominar tudo. Então se finge demais no século XXI, se opera demais através do engano, através das mentiras, e se obtém demais resultados referente à degeneração do cristianismo, né, que é justamente um estado de piora do cristianismo, né, justamente porque os países têm objetivos altos, os quais precisam cumprir, os quais precisam, né, se satisfazer, os quais precisam de fato concretizar. E se tratando disso tudo, de concretização e de planos, é que os países fingem que um bloco está a favor do outro bloco. Esquerda e direita sempre foi um conflito, né? Sempre gerou conflito, sempre teve conflito nesse sentido. E no século XXI não é diferente. Então os Estados Unidos têm um bloco forte, né, com Donald Trump de direita conservadora, e o Brasil ficou com um bloco forte de esquerda, com Lula, né? E então, de certa forma, o Brasil e os Estados Unidos não são muito amigáveis, mas como esses dois blocos se autofavorecem, então não podemos dizer claramente se o Brasil é amigo dos Estados Unidos completamente, né? Mas podemos dizer que, teoricamente, o Brasil é inimigo dos Estados Unidos, porque um bloco, né, de certa forma, favorece o outro bloco. Então, se tratando disso, que a guerra tecnológica vai fluir com todo o poder, vai fluir com toda a potência, e irá favorecer justamente a quem tem mais poder bélico, a quem tem mais poder de força, ao qual irá fazer grandes destruições em relação a outros países, irá fazer grandes destruições em relação a outras potências. Então isso tudo favorece ao ganho, né? E uma superpotência irá surgir disso tudo, porque os países que ganharem vão se tornar potências, e uma nova potência vai surgir que irá dominar o mundo.
Mas se tratando de nova potência, é que temos o anticristo. Ele é a potência maligna, ele é a potência do mal, ele é a potência das trevas, ao qual irá dominar o mundo, ao qual irá subjugar o mundo. E nisso eu deixo esse áudio gravado aqui. Minha vida é para a exaltação máxima da Trindade. Amém.